Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos iniciar aqui uma série de estudos, sobre a fé, tá? Chamado Fé para a Vida. É um estudo que servirá para a sua edificação, para o seu fortalecimento espiritual e lhe mostrar que a fé não é apenas um instrumento da religião, mas é algo que deve ser aplicada na vida. Por isso, o nome Fé para a Vida. Além de fortalecer você, de levar você a uma reflexão, esse estudo também servirá para discipular você, tá? Na sua caminhada de fé, para você entender exatamente o que é a fé. Porque para que você possa consolidar o seu entendimento, ou o entendimento de Deus, de Jesus, da sua palavra, é necessário você entender um pouco sobre a fé. Só que a fé não é um instrumento apenas para lhe conectar com a religião ou com a divindade, mas você vai aprender aqui que a fé é para a vida e não apenas para a religião, tá bom? E para isso eu quero ler com você o que está lá em Hebreus capítulo 11, que diz assim, versículo 1. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que se não vê. Por meio dela, os antigos alcançaram aprovação, testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que é visível não foi feito daquilo que se vê. Então nós aprendemos aqui, nós lemos aqui, o escritor aos Hebreus vem apresentar a fé como a garantia, aquilo que lhe faz acreditar no que você espera. É algo imaterial, né? A palavra fé, aqui nesse texto, vem de uma expressão grega, pistis, que denomina aquilo que te leva a alcançar o que você espera, mesmo sem ver. É algo que está além de qualquer definição, perspectiva e garantia humana, né? Mas vamos caminhar aqui entendendo a fé como realmente o Evangelho de Jesus nos ensina. Quando falamos sobre fé, associamos logo ao quê? Quando você ouve a palavra fé. Naturalmente, comumente, as pessoas logo associam a fé à religião, a algo sacro, sacrossanto, a ritos. Pois a fé foi alçada, foi levada à categoria de instrumento de estruturas religiosas. Automaticamente, nós associamos a fé àquilo que diz respeito à prática da religião, e não como algo que diz respeito à vida existencial, a experiência existencial de existir. Para você ter uma ideia, todas as civilizações, todas elas, povos, raças, manifestam, de alguma maneira, a sua fé. Desde as civilizações mais evoluídas, como as tribos mais isoladas, cada uma, de alguma maneira, manifestam a sua fé. A sua fé, e é interessante que esses povos e culturas não desassociam a fé à sua vivência em comunidade, né?
Ou seja, não é algo apenas para a prática da religião, mas está conectado às suas práticas de vida, os seus costumes sociais, né? Então, manifestam de várias maneiras, através dos ritos, através dos seus costumes, da cultura, da arte, música, enfim, com tudo aquilo que diz respeito à expressão da sua existencialidade. Então, a fé diz respeito à sua existência. A fé é praticada no caminhar da existência. É interessante porque a Wikipédia, né, define a fé como sendo a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. É claro que a definição da Wikipédia coloca a fé como sendo um objeto, né? Aliás, como sendo algo que não é comprovado pela ciência, porque a ciência só comprova a existência de algo a partir do momento da verificação e da reprodução daquilo que é verificado várias vezes, né? Mas a fé segundo a definição da Wikipédia e da racionalidade, né, é algo que não deve ser considerado, porque não há critério objetivo de verificação, né? Apenas é uma confiança absoluta que se deposita em uma ideia ou uma fonte de transmissão. É isso. Porém, no campo da ciência, nós encontramos muitos cientistas, muitos nomes, né, que exercitam, mesmo no mergulho do seu conhecimento científico, exercitam a sua fé. Guglielmo Marconi, físico italiano, inventor da telegrafia sem fio, foi até prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel em 1909. Ele declarou o seguinte: declaro com ufania que sou um homem de fé, apesar de todo o meu conhecimento científico. Creio no poder da oração, creio em um Deus eterno, creio nisso não só como um fiel cristão, mas principalmente como um cientista. Olha que interessante, né? Charles Darwin, né, o criador da teoria da evolução, famoso, né, pela teoria da evolução, ele diz o seguinte: nunca neguei a existência de Deus. Creio que a teoria da evolução é plenamente conciliável com a fé em Deus. A impossibilidade de provar e compreender que o grandioso e imenso universo, assim como o homem, tiveram origem por acaso, parece-me ser o argumento principal para a existência de Deus. O que Darwin dizia é o seguinte: se o universo surgiu do nada, o que veio antes do nada? Né? Então, nessa viagem filosófica e científica, você sempre vai se deparar com o Criador, né? Então, não dá para definir, não dá para querer compreender algo que está completamente, infinitamente longe da nossa capacidade de compreensão, tá? Albert Einstein dizia o seguinte, né, físico, né? Ele diz o seguinte: ele foi o criador da teoria da relatividade, que agora, né, há pouco tempo foi comprovada a teoria de Albert Einstein. Ele dizia o seguinte: quanto mais me aprofundo na ciência, mais próximo de Deus eu estou. Isaac Newton, que diz os seus biógrafos, né, que 40% do seu conhecimento era ciência e física, né, e 60% era teologia e fé,
Ele morreu afirmando que o movimento e as órbitas dos planetas eram definidos por Deus, assim como a composição da matéria. Ele morreu defendendo isso. E disse, se os homens, animais, etc., tivessem sido criados por ajuntamentos fortuitos do acaso, de átomos, haveria neles muitas partes inúteis, sem nenhum tipo de necessidade de existir, se fosse algo fortuito. Aqui, uma protuberância de carne, ali um membro a mais, tudo desorganizado. Alguns animais poderiam ter um olho só, outros mais do que dois, Ou seja, haveria toda uma desordem se tudo fosse criado do acaso. Mas a complexidade, a perfeição e a eficiência daquilo que foi criado define que existe um Criador. Alguém que pensou tudo isso. Era isso que Isaac Newton acreditava. Vemos o quanto a fé foi objeto de tanta reflexão e coluna para a vida de grandes nomes do pensamento secular, científico, que até hoje, principalmente com a teoria do design inteligente, você depois pode pesquisar isso, que a partir do design das coisas criadas definem que há um Criador. Então, a fé, ela te leva a refletir na vida e encontrar o Criador em tudo aquilo que foi criado. A fé não deve ser interpretada ou não deve ser praticada a partir de experiências religiosas, Na verdade, quando a religião ou quando a fé se resume apenas em experiências religiosas, lhe afasta cada vez mais de Deus. Quando você compreende que a prática da sua fé se resume naquilo que você pratica, na igreja, no templo, no espaço religioso, você está cada vez mais distante do que realmente Jesus ensinou sobre fé. Então, mas a verdadeira fé tem a sua essência na prática da sua vida. E é evidenciada na sua caminhada de vida, no cotidiano, não se limitando aos ambientes de cultos, às experiências, muitas vezes, de surtos psicóticos por conta do ambiente religioso que produz, muitas vezes, essa catarse, essa catarse emocional vinculada e associada a uma experiência de fé. Afinal, a fé não é para o culto, não é para o ambiente religioso, não é para o ambiente de manifestação religiosa, mas a fé é para a vida. A fé deve ser uma experiência de existência aplicada na minha caminhada de vida. Amém? Essa foi a nossa introdução, tá bom? Nos próximos vídeos vamos falar sobre a fé para a vida emocional, ou a importância da fé para a vida emocional. Também iremos falar sobre a fé para a vida social, a relevância da fé para a vida social, Iremos falar também sobre a fé para a vida biológica, como a fé interfere na nossa vida biológica, na nossa saúde, enfim, na nossa mente, E, por fim, a fé para a vida espiritual. Qual a relevância da fé para a nossa vida espiritual, tá bom?
Você que está assistindo aí, não esqueça de se inscrever no canal da nossa igreja, Igreja Fé e Graça Oficial, esse canal aqui, tá? E ative aí o sininho para que você possa receber também as notificações, tá bom? Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.